palavra de hoje, ela está em Lamentações, capítulo 5. Lamentações de Jeremias, que fica logo depois do livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Verso 1 e depois verso 21. É o último capítulo do livro de Lamentações, onde Jeremias ele clama por misericórdia por tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus. E Lamentações é a expressão do sentimento de Jeremias, do profeta, por tudo aquilo que estava acontecendo. E nesse momento, ele está clamando por misericórdia. Eu separei só os 2 versículos para a gente poder falar um pouquinho deles. Diz assim, no verso 1 do capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. E o que me chamou a atenção é uma oração coletiva. E o Espírito Santo colocou isso para mim, falou: meu filho, não ora só por você, não ora só pela tua casa. Ora por todo mundo, porque está todo mundo nesse momento no mesmo barco, né? No momento de pandemia está todo mundo no mesmo barco, no momento de crise financeira está todo mundo no mesmo barco, porque ainda que um tenha o seu emprego garantido, se o outro não tem, de alguma maneira isso afeta a nossa vida também. A vida é um ciclo, né? A terra é redonda e um afeta o outro de alguma maneira, em algum grau nós somos afetados uns pela vida do outro. E essa oração de Jeremias ele estava posicionado, ele estava fazendo a vontade de Deus, falando tudo aquilo que Deus mandara ele fazer, ele falar. E eram coisas duras, eram coisas difíceis, as pessoas não acreditavam, as pessoas não obedeciam a Deus através da voz dele. Mas ele estava ali cumprindo tudo que tinha que ser cumprido, então ele não precisava se colocar no rol, em princípio, no rol dos pecadores, no rol daqueles que provocaram aquele opróbrio, aquela destruição no povo, mas ele se colocou, ele falou assim: olha por nós, Senhor, porque nós somos um povo. E há muito já que o Espírito vem trabalhando no meu coração a respeito desse entendimento. A igreja precisa acordar para entender que nós somos um povo, nós não somos várias placas, não somos várias denominações. Enquanto não entendermos que nós somos um povo e que um precisa guerrear e lutar e ajudar o outro, guerrear pelo outro, lutar pelo outro, as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar nem dentro de nós, porque a partir do momento que a gente entende isso, a mudança já começa aqui. Agora, enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar vagando pelo deserto e 40 anos e mais 40 anos, e mais 40 e por aí vai. Então a primeira coisa que eu quero trazer hoje nessa palavra é: estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo planeta que foi criado por Deus, todos aqui. Então as orações sejam feitas de forma coletiva, sabe? Óbvio que você vai orar por coisas pessoais, coisas tuas, teus sentimentos, mas pense no outro. Esteja junto com o outro. Nós não estamos a sós nesse planeta. Não vivemos por nós, vivemos por causa do outro. As minhas atitudes vão reverberar na vida do outro alguma coisa, seja positiva, seja negativa. Então as minhas orações também farão isso. Também abençoarão, também guardarão, também livrarão. Então ore por todos. Ore não por mim, não por você, mas por nós, por vocês, pelo coletivo. E no verso 21, Jeremias fala assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Jeremias, ele lembra do tempo que viveu antes, do tempo que era tudo tão glorioso, né? O templo maravilhoso, e havia sido tudo saqueado. Os inimigos, a Babilônia tinha entrado e tinha levado tudo. Os itens de ouro, de bronze, era tudo tão lindo. E a nossa oração agora também precisa ser essa.
para que Deus restaure aquilo que a gente tinha, que era a nossa liberdade de ir e vir. A gente andava já na rua com medo, mas era um grau de medo, era o medo da violência, era o medo da violência num todo, né? Violência, assalto, roubo, enfim, morte. E hoje a gente tem medo daquilo que a gente não consegue nem ver, porque o ladrão a gente consegue até olhar, muitas vezes, ou entrando no veículo, ou andando atrás de você, mas e o vírus que a gente não vê? Como é que a gente vai voltar a ter a mesma vida de antes se a gente nem consegue enxergar o nosso inimigo? Então, em nome de Jesus, que nós nos posicionemos em oração para que o Deus Todo-Poderoso, Ele que vê todas as coisas, inclusive os nossos inimigos invisíveis, Ele faça esse vírus retroceder em nome de Jesus. Ele faça cada um dos nossos inimigos ocultos retrocederem para que nós tenhamos a nossa vida, a vida que a gente tinha ainda melhor de volta. Jeremias está pedindo exatamente isso. Nos converte, Senhor, o que a gente precisa, o que eu preciso mudar? O que precisa mudar dentro de mim? O que precisa converter, ou seja, mudar de caminho dentro de mim para que eu tenha de volta aquilo que eu tinha, para que eu viva aquilo que eu vivia. Então esse é o questionamento que fica para a gente hoje. Senhor, no que eu preciso ser transformado para voltar a viver como eu vivia antes, em liberdade, para voltar a ter comunhão com as pessoas, a poder abraçar as pessoas. O que vai me fazer ter direito a isso de novo, Pai? Me ensina, me transforma, me converte, assim como Jeremias. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Que seja essa a tua oração, que você tenha essa reflexão, essa autoavaliação espiritual na tua vida. Pai, me ensina aquilo que eu preciso aprender para poder viver os dias que o Senhor preparou para mim e não os dias que uma pandemia prepararam para mim. Esses planos da pandemia não vão prevalecer na minha vida. Os teus planos, sim, são maiores e melhores. Eles vão prevalecer na minha vida e eu vou vivê-los, cada um deles. Me converte, Senhor, para que eu possa viver o melhor nessa terra, assim como é no céu, em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito, que você possa viver os melhores dias que o Senhor preparou para você, que Ele planejou para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.